Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Hoje eu vou entrevistar o Gilberto, nós vamos bater um papo, vamos falar sobre empreendedorismo e sobre espiritualidade. Ele já está aqui, já vou mandar um convite para ele. Nas lives eu sempre deixo os comentários fechados para que possamos nos concentrar aqui, mas no final da live eu sempre abro. Seja Olá, muito Tati. bem-vindo. Gratidão, que alegria, viu? Que imensa alegria estar aqui. A alegria é toda minha. Eu fechei os comentários para que possamos nos concentrar aqui. Aí no final da live eu abro caso algum convidado, algum entrevistado queira fazer uma pergunta. Combinado, tranquilo. Gratidão. Gilberto, se apresente para os meus seguidores. Bom, com o maior prazer. Primeiro, te agradecer por esse privilégio, né? Eu já tenho por ti uma imensa admiração. Eu e a Tati fomos apresentados por uma pessoa linda, uma grande empresária, de uma alma grandiosa, que tem aí uma sintonia profunda com o que pensa a Tati, com o que pensa eu, e com o que eu penso que é a nossa querida Bel, né? Que é uma das maiores empresárias do país na área de embalagens e que atende, inclusive, na parte aí das joias da Tati, né? Todo esse capricho, todo esse zelo, essa beleza, né? Que ela tem de grandes marcas do Brasil inteiro. Então, beijinho para a Bel, né, Tati? Antes de mais nada, né? Sim, um beijo enorme para a Bel. Ela é sua fã. Assim que a Bel leu o meu livro, assim que ela falou, você precisa conhecer o Gilberto, vocês dois têm uma conexão, né? O nosso trabalho se comunica também, né? Com certeza. Eu adorei o teu livro, eu pude conhecer você, primeiro do que te conhecer pessoalmente, assim, ainda que por vídeo, foi conhecer você através da tua vida, das tuas experiências, das tuas superações, e eu, como eu divulguei nas minhas redes agora, eu vou conversar com uma realizadora de sonhos, então me sinto absolutamente confortável em conhecer o teu público. Trouxe algumas pessoas do meu público para ter conosco, e essa troca sobre empreendedorismo e espiritualidade vai ser maravilhosa, tenho certeza. Sim, eu tenho muito a aprender com você. Sempre que eu leio o que você compartilha, fica ecoando, eu fico refletindo sobre aquilo. E é importante como podemos unir a espiritualidade e o empreendedorismo. Uma coisa não está separada da outra. E eu percebo que quando nós nos distanciamos da parte espiritual, parece que tudo fica difícil, né? Com certeza. Olha, se estiver conectado, não quer dizer que está tudo leve, né? Ainda tem desafio. Imagina, imagina quem está distante de si mesmo, né? Você pediu para eu me apresentar, eu acho que vale a pena, talvez, né, Tati, aqui para trazer uma percepção do público. Por que a gente vai abordar esse tema hoje, né? Eu venho de um histórico familiar muito interessante, de um cara incrível, né? O meu pai, que eu tenho eterna admiração, já no plano do Oriente Eterno, né? Mas um camarada que era um exímio marceneiro no interior desse país, lá em Aracaju, há mais de, enfim, 50 e tantos anos atrás, foi tentar a vida, né? Ele que não tinha o quarto ano primário, mas era um carpinteiro de primeira ordem, era um sujeito maravilhosamente bom na sua comunicação, e ele foi trabalhar de peão em obra, dormiu em jornal, em chão de obra, e já tinha ali, quando foi com seus 20 e pouquinhos anos, né? 22 por ali, já tinha 2 filhos, encomendou mais 2 ali no Rio de Janeiro, né? Entre eles eu mais novo, né? Quer dizer, aquela aventura empreendedora dos retirantes que tenta a vida, né? Que vai e se joga, né? No desconhecido. E esse homem foi dando conta, não foi tão fácil, e aí eu poderia estar aqui vitimando, contando uma história terrivelmente difícil, em que o irmão meu teve que ser mandado para uma avó, porque eles não conseguiam dar conta de criar, né? Ele tinha quarto ano primário, meu pai era negro, né? E tinha algumas dificuldades na relação, né? Com as pessoas, porque ele não tinha formação cultural, mas era um bom comunicador e um bom marceneiro. E por aí ele foi tentando percorrer a vida dele, não dando conta no início. Ficou com o irmão mais velho e colocou eu, que era o mais novinho, e o segundo mais novinho, acima de mim, para viver como fosse um orfanato, né? A gente foi colocado
não era orfanato, era o chamado colégio interno. E ali foi muito duro, eu tenho memória do berço até os meus planos de fuga naquele lugar com 3 anos de idade, né? Mas num dado momento que ele foi se esforçando, se empenhando muito mesmo, né? A gente chegou a dormir em praça pública, eu e meus 3 irmãos com ele, quer dizer, a vida não foi absolutamente nada fácil no início, né? E mamãe, enfim, tinha se desviado do convívio dele, até que ele localiza ela, alguns anos depois, ele tira a gente daquele local, né, que eu tenho gratidão, hoje eu tenho consciência de que nada é por acaso, né, mas que era bastante duro para a gente estar ali e com a ideia de abandono. As visitas de mãe e pai nos deixavam muito mais tristes, né, porque eles iam em seguida eles iam embora, né? Mas a gente conseguiu ver o papai evoluir materialmente, né? Ele foi tentando, lutando muito, né? E ele conseguiu ir melhorando impressionantemente como ele foi progredindo, né? E o papai, ele progrediu tanto que ele já, nessa altura, já tinha uma fábrica no Rio de Janeiro. O negócio que ele fazia eram essas casas noturnas, gallery, tamatete, hipopótamo, papagaio. Era o auge da dancing, né? Da discoteca, né? A fábrica dele fabricava aquelas pistas de dança, aqueles tetos que iluminavam essa altura lá na frente. Estou pulando porque a história é longa, né? E ele já dando certo, ele mudou-se para São Paulo, foi viver uma ascensão absurda em São Paulo, high society, aquela coisa toda, né? Era obviamente uma pessoa que tinha muita vaidade, né? Em vez de ir lá de baixo, ele empregava a família inteira, vinha todo mundo do Nordeste, tinha 2 fábricas, a gente já tinha showroom na Henrique Schalman, né? No Jardim América, morávamos, né? Num dado momento da vida, a gente deixou de morar com minha mãe em Santos e fomos morar com ele em São Paulo. O apartamento era tão grande que tinha a 7ª esposa dele. Papai casou 9, viu, Tati? O homem é empreendedor. Né? E com a família dela, e nós, eu e meus 3 irmãos, quer dizer, eram 10 pessoas no apartamento, e ele era tão grande que comportava com conforto todo mundo, motorista particular, e da noite para o dia, que nunca é da noite para o dia, a gente sabe com essa maturidade de hoje, o papai perde absolutamente tudo, fábrica, showroom, a empresa, os negócios, e a gente vai morar, ele vem embora para Brasília, que é a cidade onde eu moro até hoje, tentar, com os amigos ricos dele aqui, que deram uma mão para ele, ficamos nós 3, com 2 primos, a tentar, morando numa lavanderia, num barraco de fundo de uma lavanderia na Avenida Santo Amaro, de favor, da noite para o dia. Eu conheço. E ali, pois é, ficamos ali uns 2 meses, até mudar por 3 meses, até progredir um pouquinho. Meu irmão, com 18 para 19 anos, cara extraordinário, esse meu irmão mais velho, mora hoje já há 13 anos na Nova Zelândia, né? Mas na época ele deu conta de nos sustentar, a gente foi morar na Pompeia, né? E daí fomos nos preparando até que um dia regressamos a Brasília, né? Então eu estou te dando aqui um quadro. Papai já morava aqui, ele nunca recuperou o que ele tinha, entende? Então eu tive a testemunha dentro de casa de alguém com a capacidade extraordinária de realização, com um espírito empreendedor. Ele ganhou o Prêmio Internacional de Design em 1979 no México, entende? Um camarada que, assim, para mim, só gratidão, entende? Só profunda gratidão. Mas eu me torno, quando cheguei em Brasília, né, um jovem muito rancoroso, porque talvez tínhamos perdido tudo, né? E aí eu saio, eu arrumo um emprego de vendedor numa loja de um shopping que era muito novo, o equivalente ao Morumbi Shopping em São Paulo, aqui é o Parque Shopping em Brasília, né? Recém-inaugurado. Eu consigo, até com o apoio dele, um emprego de vendedor de loja de equipamento, som e vídeo, e logo saio de casa. Vou morar sozinho, porque na minha cabeça, e ele não queria que isso acontecesse, mas eu fui, né? Porque na minha cabeça, hoje eu entendo também, né, Tati? Eu queria recuperar tudo que a família perdeu. Eu, com 15 anos, foi um choque muito grande, tudo aquilo, sabe? Papai não se reestabilizou, né? Jamais naquela condição que teve um dia, foi tentando melhorar, com a marcenaria aqui, outra lá, né? E essa altura, eu com 16 anos já era gerente da loja, com 17 sem saber que não era um negócio muito legal, né? Mas eu emprestava juros no shopping inteiro. Eu me tornei um cara extremamente materialista, quer dizer, eu era Jota, nem sabia que tinha esse nome, né? E aí, quando eu já tinha meu carro, já tinha montado meu apartamento com o dinheiro que ganhei. Aos 18, eu já saí da empresa e montei, da loja que eu trabalhava, e montei minha primeira empresa, né? Claro que o rancor com o pai, né? Com os pais, na verdade. Toda aquela contrariedade. Eu tinha uma raiva terrível de tudo que a gente estava passando. Era a incompreensão da idade, né?
levou com que essa postura de atrito, de desarmonia e de materialismo, que na altura se tornou, tudo para mim era grana e ponto. Não vem me falar de mais nada na vida. Eu preciso, no meu inconsciente ainda preciso recuperar, entendeu? E aí se torna um jovenzinho muito novo, muito precoce, muito maduro até para a sua idade, né? Ganhando seu dinheiro, mas também um perigo, né? Para a sociedade, no sentido de que para mim o que valia era pisar na cabeça de quem precisasse, porque grana era o que importava. Até eu sofri um acidente com o carro, que eu já tinha o meu carro, sem ter direito de habilitação, né? E aí tudo mudou. A partir daí tudo mudou. Eu te conto já. Deixa eu só voltar um pouquinho. No período em que você morou lá, não era o orfanato, né? Era uma casa. Vocês se Era abrigavam. um colégio interno, né? Era um colégio, eles chamavam de colégio interno. Uhum. Você comentou que você chegou a morar. Você chegou a morar na rua ou não? Na rua não chegamos porque papai só passou uma noite na rua até conseguir um abrigo. Eu era bebê de colo e meu irmão também. E foi muito emocionante, impactante a gratidão que eu tenho à vida, Tati. Porque nessa noite que dormimos ao sereno, né? Numa praça pública, o papai, quando amanheceu, o único dinheiro que tinha, ele gastou na época, tinha ficha telefônica, né? A galera de hoje não vai entender bem o que é isso, né? Mas ele gastou todas as fichas que ele tinha e ninguém dava uma oportunidade. Quando ele liga, então, lá num lar de freiras, né? E ela dá um resquício de chance e ele se manda dentro do ônibus para lá. Quando chega lá, a Mari que recebeu, é legal você ter perguntado, porque eu posso dar esse pequeno detalhe, né? A Mari que nos recebeu lá, disse para ele, eu me chamo Gilberto Lima Júnior, papai, portanto, era Gilberto também, né? Seu Gilberto, pelo amor de Deus, me compreenda. Está totalmente lotado, não tem como abrigar o senhor. O senhor não tem como abrigar os seus filhos. E ele, chorando, ele implorava para a Mari, até que nós estávamos passando, eu, meu irmão e os outros dois, né, já andavam, eu e meu irmão em colo das freiras. E imagina, se eu dei uma risada engraçada hoje em dia, tu imagina um bebezinho assim, rindo, né? Aí uma freirinha falou, irmã, pelo amor de Deus, nós damos um jeito. Olha a inocência dessa criança, olha o sorriso, olha a alegria desse menino. Nós damos um jeito. E essa história, Tati, papai me contou quando eu já era adolescente, porque revoltado com a minha aparência, que eu não arrumava namorada, que eu era motivo de deboche, né, dos colegas e tal. E ele falou, já me dando bronca, pai era nordestino bravo, né? Falou assim, você nunca mais se envergonha de seu sorriso, que foi ele, depois de contar essa história, que tirou eu e seus irmãos de dormir mais uma vez em praça pública. Tem orgulho de si, meu filho. Né? Então, esses valores cravaram na alma. Mas ainda na idade ali dos 15 né, para 18 anos, o papai já não tinha dado muito certo, aí tinha ido voltar para o Nordeste para tentar a vida. Eu me vi muito sozinho, muito independente, e até um ponto que eu tinha muita grana, né? E esnobava, explorava quem, digamos assim, até as pessoas, para mim estava tudo bem. Esse era o padrão normal da vida, na minha cabecinha, né? Até sofrer um acidente com o carro e ouvir uma voz me dizendo, Tati, isso é muito forte até hoje para mim, e me emociona, no ato que o carro tinha tudo para capotar e não capotou, que ele foi parado exatamente quase que por um milagre, na falha de uma guia, né? E bateu numa árvore, um irmão meu do lado gritou, meu Deus, e nessa hora uma voz falou assim no meu ouvido, você não é porcaria nenhuma. Na verdade, é a maneira como a espiritualidade tinha de se manifestar de uma forma muito enérgica, né? De maneira que aquele sinônimozinho de materialista, né? Aquele projeto de crápulazinho ali, né? Ele entendesse com muita clareza que aquele ego, que aquela dimensão, né? Extremista, né? Da matéria, do ter, né? Acima de qualquer coisa, tinha que cessar ali. E aconteceu que eu, depois desse episódio, perda total no carro, né? A minha namorada que, enfim, gostava muito do carro, sumiu. Eu também já tinha brigado com o sócio, né? Porque quem tem conflito com o pai vai brigar com alguém, não tem jeito. Quem tem conflito com a mãe vai pôr a fatura do amor que não teve no colo de alguém. E aí eu já chamo a atenção para as reflexões, né? Eu acabei sendo levado por uma amiga que eu amo muito, a Cristina, até hoje agradeço, para uma filosofia oriental chamada Seichonoye.
né? Eu E eu conheço. entro aos 18 anos de idade, né, para essa filosofia. Meu Deus, eu transbordo em emoção de gratidão a essa filosofia que foi me ensinar amor, perdão, gratidão, né? E a me reconstruir, né? A me reconstruir sob uma ótica espiritual, compreendeu? Nossa, gratidão, eu não sabia da sua história. Quando a Bel passou seu contato para eu enviar meu livro, eu olhei, eu li algumas matérias de você, eu falei, meu Deus, como que ele vai, esse empresário vai... Eu ainda não conhecia toda a sua história, né? Essa parte espiritual. Eu falei, como que ele vai ter tempo de ler o meu livro? E aí você dedicou uma parte da sua vida para ler. Eu sou muito Foi um grata. imenso prazer. Eu adorei o teu livro, adorei a tua história, adorei a tua vida. E é parecido porque o meu pai também estudou até a quarta série, né? Nós tivemos os nossos desafios. E quando você foi relatando a história, as dificuldades do seu pai, foi passando um filme na minha cabeça, eu fiquei emocionada e segurei aqui o choro. E é tão bonito quando nós olhamos para a história dos nossos pais, né? Porque foi essa chave que mudou na minha vida. Quando eu, né, baixei a bola, né? A gente tem que chegar a um ponto da nossa vida que a gente tem que ser humilde. E de falar, peraí, deixa eu conhecer a história dos meus pais. E foi quando eu passei a olhar a história dos meus pais que eu passei a entender quem eu era, que os meus desafios não chegavam nem perto dos desafios que eles tinham passado, Perfeitamente. semelhante com o seu pai, né? O meu pai teve um momento que ele não tinha dinheiro para fazer supermercado para nós, isso está no nosso livro. Então ele pediu para comprar fiado. Naquela época se falava a palavra fiado, eu acho que nem existe mais essa palavra. Ele pediu para comprar, o supermercado não permitiu. Então essas dificuldades, né, para criar, né, para nos criar e nos transformar no que nós somos hoje, porque nós somos um pedaço de cada um deles, né? Com Temos um. certeza. E Essa aí. honra, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, não, eu admiro essa honra, né, de honrar mesmo as raízes, né? Eu até digo, Tati, desculpa te interromper, que Imagina. a gente aprende na filosofia oriental, e eu carrego para a eternidade, ensinei aos meus filhos, né? Que você não rega uma árvore na folha. Você não queira ver uma planta crescer e se tornar uma grande árvore frutífera, né, com frutos viçosos, indo ali na folha da planta só. E se rega e se conserva uma planta para virar uma árvore, é ali na base, nas É na... raízes. É o cuidado das raízes, é o cuidado, é o honrar, né, aonde vem a nutrição, que é o solo, né, onde as raízes se fincam. E aí ela vai ser grandiosa, né? Aquele que não está preparado para honrar, os que lhe antecederam imediatamente, como papai, como mamãe, né, como os antepassados, meu Deus, né, que se faltasse um único, Tati não existiria, Gilberto não existiria, ninguém que está aqui assim não existiria, né? Não, Então, como assim não olhar para isso, não cuidar disso com amor e reverência, né? Então é sim. bacana, eu percebi no teu livro essa sua gratidão, esse teu encontro, né? E às vezes eu peco, porque às vezes eu não quero repetir aqui, falar de perdão. Recentemente, há 2 semanas, eu fiz um seminário aqui em São Paulo e o palestrante era o Janguier Diniz e ele tocou no assunto do perdão. Ele contou a história dos pais deles, dos conflitos e que ele não guarda mágoa do pai e ele perdoou o pai. Várias pessoas levantaram a mão para falar que saindo do treinamento iam perdoar irmãos. Tinha um rapaz que fazia 20 anos que não falava com o irmão. Pessoas que iam perdoar pai e mãe. Aí eu falei, gente, às vezes eu não quero falar nas redes sociais sobre o perdão, porque eu acho que já, né, já falei muito, mas não. É um assunto ainda que precisa ser falado. Porque Reiteradamente. reiterado, porque eu não entendi o que era perdão. No meu livro eu falo, na Bíblia está honrar pai e mãe. Só que naquele momento da minha vida eu não entendi o que era honrar pai e mãe. Eu fui entender depois. E eu tive o prazer também na fase adulta de conhecer a Seishonoi. Eu não pratico, não frequento, mas eu tive contato, sou muito grata. E aí, aproveitando, quem que te apresentou para Seishonoi? Então, foi uma amiga que tinha acabado um noivado de 4 anos, né? Toda pronta para casar. Você imagina a revolta que essa menina ficou quando o camarada resolveu namorar outra, né? Então, essa amiga, ela vivia, meu Deus, quase que em depressão, né? E eu estava, os iguais se atraem, né? Eu andava numa baixa danada e minha amiga numa baixa, eu não tinha amigos. Então, ela era uma rara pessoa, assim, tinha, claro, né, uma outra pessoa querida, né?
Mas, assim, ela era uma das raras pessoas que eu confiava. E um dia eu encontro com ela toda serelepe, sabe, Tati, sorrindo, e eu fiquei bravo, porque eu estava tão amargo e tão de mal com a vida, né? Sem carro, sem empresa, sem namorada, né? E o meu dinheiro que eu tinha jogado todo dentro da empresa, eu tinha ido embora. A coisa chegou ao ponto de faltar, quer dizer, eu ter que comer uma refeição por dia, enquanto eu ajustava a minha cabeça para arrumar um outro emprego, né? Naquela altura ainda não tinha forças para continuar a empreender, né? E aí, de repente, eu encontro com ela nessa alegria toda, deu uma bronca nela, né? Falei assim, Bato, você tá louca, você não é de jeito nenhum verdadeira, aquela tristeza toda era um teatro, essas mulheres não prestam, né? Quer dizer, a vaga que eu tava, né? E ela me deu um chacoalhão, na época eu sou júnior, né? Me chamava de Juninho, né? Os amigos dizem, Juninho, você me respeite. Você deveria estar feliz. Eu sou uma das raras pessoas que você pode contar como amigo, né? E você deveria estar feliz por eu estar feliz. Você quer saber o que aconteceu? Ele me contou que entrou lá numa filosofia oriental. Foi a última coisa que eu queria ouvir falar, né, Tati, naquele momento. É negócio de japonês, né? Negócio de igreja. Você está doida, né? Vocês fizeram uma lavagem cerebral, não sei aí. Tinha uma história de reverendo Moon na época, né? Que até eu respeito bastante a própria corrente filosófica, doutrinária dele, né? Mas na época tinha muito preconceito com seita, né? Aí parecia que Seitonê era uma seita e não tem nada a ver com isso, né? Uma filosofia bonita, né? E aí, até que eu não aguentei, né? O desmoronamento da matéria e do ego estava muito grande. Eu cheguei a abrir a janela e olhar do terceiro andar, achando que ele tinha acabado, não valia mais a pena mesmo. Você entendeu? E nessa hora que eu me posicionei, olhando para me jogar do terceiro andar, eu senti, assim como veio aquela voz naquele momento, uma força profunda me abraçar, me acolher, eu desmoronei sozinho dentro do apartamento, chorando, né? E aí fui parar lá, né? Aí, imagina, com 18 anos de idade, entrar num lugar em que vai te dizer sobre amor aos pais, né? E dizer, você tem que dizer obrigado, papai, obrigado. Eu dizia, fui obrigado. Eu não dizia obrigado. Aquilo, mas eu ia quebrando, sabe? Porque eram pessoas tão acolhedoras e tão profundamente verdadeiras e amorosas que eu não conhecia. Eu não conhecia isso, entende? E era assim, trabalhava a mente, o subconsciente, né? Meditação, nossa. Aí eu peguei como esponja, né? Falei, meu, esse aqui é um caminho de reconstrução. Obviamente que rapidamente a vida começou a regular, né? A se organizar, e cada vez a minha convicção foi ficando maior, né? Então vem daí esse contato, né? Que lá na infância, lá em Santos, era uma forma, e em São Paulo também, era uma formação adventista, eu não era convertido à religião, mas estudei em escola e tinha uma fé muito profunda daquilo ali. Se perde no materialismo, que é regressar essa fé, essa espiritualidade, nesse contexto que eu te explico da filosofia da Seitoneia, quando eu vou, com 18 anos, parar por lá e, como esponja, tento entender e absorver a anulação do ego, o processo todo de unidade com o todo, o servir a coletividade, essas coisas lindas do valor oriental, né? Que me ensinaram tão profundamente. E aí, como que você une a espiritualidade e o empreendedorismo? Beleza, então com essa pergunta você me dá a oportunidade de dizer que o sonho de empreender, ele é tão grande que eu tinha a figura do papai, né? Como esse empreendedor. No entanto, era também o papai um empreendedor nos moldes. Eu aproveito aqui para conceituar só um pouquinho, Tati, que eu acho que é para começar a fazer uma diferença muito grande. Qual é o modelo mental de empreendedorismo, o modelo mental de empresária, de empresário, que de alguma maneira as escolas, os segmentos, né, da vida em sociedade que caminham para a instrução empresarial, eles acabam por reproduzir. Se você para e pensa, aquela visão errônea do ser humano de que a vida é matar um leão por dia, que a vida é forte vencendo o fraco, que a vida não tem que vacilar, senão você se ferra, entendeu? Essa mentalidade da competitividade acirrada, materialista, que pega, por exemplo, um cara fantástico como foi Darwin, né? Que trouxe uma percepção, quando ele analisa o processo de adaptação do ser humano ao longo da história, desde os primórdios das cavernas, né? Pega o pior do Darwin, né?
que é a competição, olho por olho, dente por dente do Moisés lá do Velho Testamento, né? E não pegam o tudo grandioso, como Fritjof Capra, como Maturana, os grandes pensadores da física e da biologia depois vieram resgatar a figura de Darwin, no lado da cooperação, no lado do compartilhamento, no lado da colaboração, né? No sentido mais profundo, em que se encontra na natureza. Não é? Então, esse lado da competitividade é o lado que fez, juntamente com o cartesianismo, que é a evolução lá atrás, séculos atrás, do pensamento científico, seccionar a vida, né? Ver os pedaços e não o todo. Quer dizer, essa falta de uma visão integrada, de uma visão holística e de uma visão de amor, né? Que, diferente do Moisés, vem o Cristo e diz, Deus é amor, né? Essa diferença, eu rapidamente pude me deparar com ela quando eu tenho contato com a filosofia oriental, na medida em que, pela minha própria curiosidade, eu passei a ler a biografia de grandes homens de sucesso, né, globais, né, de suas épocas. Eu li de tudo que você imaginar. Especialmente os orientais, eu fui ler a vida do Akio Morita, fundador da Sony, fui ler a vida do Soichiro Honda, né, da Honda Motors, fui ler esse que para mim é o meu guru até hoje, é meu mestre, meu orientador, né, inspirador, que foi Konosuke Matsushita, o fundador da National Panasonic, né? E quando você estudava, e eu estudei Ford, estudei todos, os brasileiros, Antônio Emília, Abílio Diniz, eu sugava, né? Napoleon Hill, que todos nós admiramos tanto, né? Fantástico, né? Mastermind, aquilo tudo. Veio uma era de Laí Ribeiro, né? Engoli todos os livros do Dr. Laí da neurolinguística, que foi de uma contribuição linda à vida também, né? Quer dizer, eu compreendia que o sucesso, que era para mim algo ainda muito gravado, porque um dia a gente que não teve nada, experimentou e perdeu, eu tinha a necessidade de retomar o meu modelo mental de sucesso e de êxito, mas dessa vez eu estava completamente substancializado, se é que existe esse termo, pela alma. Eu estava completamente preenchido pela substância da consciência, né? Obviamente, ainda muito engateando nessa compreensão, né? Então, o desejo de empreender me fez buscar inspiração em pessoas que, como Matsushita, diziam assim, mas por que o senhor planeja a empresa do senhor para 250 anos? O senhor não vai viver isso tudo? Seu filho não vai viver tudo isso. E ele dizia, quem disse que a empresa me pertence à minha família? Nós temos que preparar a empresa para as futuras gerações do Japão. Quando dizia lucro, ele dizia, tem que ter muito lucro, né? Mas não é pela avareza, é porque lucro, na concepção de Matsushita, era o retorno, a recompensa que a sociedade dá ao empreendedor, ao empresário, pelo bem que ele, empresário, pelo bem e o seu esforço de fazer o bem para a sociedade. É um ciclo do bem no conceito dele. Então, a energia que se materializa na forma de dinheiro e de lucro não é pela avareza, pela ambição, ambição tudo bem, mas pela ganância, não é? Né? É pelo retorno natural de bem servir, da consciência do amor que se presta no produto que fabrica, o que comercializa, no serviço que presta, né? Então ele dizia, se está tendo pouco lucro, empresário, empreendedor, reflita a sua entrega para a humanidade, reflita o quanto a sociedade de fato está contando com o melhor que você pode fazer. Se não ainda é o melhor, vá se especializar, vai estudar, vai contratar melhor, vai ter qualidade no produto, no serviço, porque naturalmente é impossível não ter lucro quando você realmente está com a prioridade de servir, né? Não é lindo? Você transborda. Que lindo, que lindo. Então, esse é o teor da minha inspiração para entender como é que eu fui me preparando mentalmente para empreender. E logo passei a empreender de novo. No momento, assim, o que se usa muito agora é uma palavra que eu não ouvia antes, modelar. Então, pega alguém que você se inspira, lê a biografia e modela. Foi praticamente agora, eu quero saber se você chegou a executar isso. Quando você lia essas grandes biografias, você modelava no seu dia a dia? Não só eu posso, talvez eu não tinha consciência que estava a fazer isso, né? Mas eu, como aprendi a meditar também, né? Portanto, já se vão aí mais de 36 anos como meditador, né? Então, na meditação que nós aprendemos lá da filosofia Seichonen, Shinsokan,
é ver, contemplar com os olhos da mente. É um pouco do que os quânticos falam, de você colapsar a onda em partícula, né? Então você contempla os teus objetivos, contempla, né, esse sentimento profundo, verdadeiro, né, de servir através daquele teu objetivo, no meu caso, de ser um grande empresário, né? Então você contempla isso realizado, você chora, você agradece, você se emociona com algo que às vezes está tão ainda longe da tua realidade tangível, palpável, mas você está projetando, você está colapsando a onda em partícula, né? Se for usar a linguagem dos quânticos, né? E, na verdade, isso aconteceu na medida em que eu fui na base ainda, sabe, Tati, de erros e acertos. A gente não limpa a mente consciente e subconsciente das mágoas, dos problemas, né? Da noite para o dia. Né? Por mais que tenha sido para mim muito forte esse processo. Né? Então, ao longo do tempo, né, o meu medo, inclusive, da opinião alheia, o medo de não dar certo, né? E no Brasil, o empreendedor, ele ainda passa por isso. Né? Se ele não vai bem, né, e dá errado, aí tem um monte de dedo para apontar. Né? Nos Estados Unidos, o Venture Capital, ele prefere investir, por exemplo, numa galera de startup que já tenha quebrado 2, 3 vezes, né? Porque já aprendeu por onde não ir, já aprendeu como evitar um novo erro. Né? No Brasil, essa cultura empreendedora é extremamente pequena ainda, o que é lamentável, porque não é possível que a geração de riqueza, a circulação da economia, vá depender de algum outro caminho, né? Senão daqueles que se arriscam. Empreendedor, para mim, só para fechar o conceito e dizer para onde eu fui empreender, Tati, empreendedor é o maior exemplo de fé. Quando você abre sobre empreendedorismo e espiritualidade, que a princípio não tem conexão, né? Ora, se a gente toma a responsabilidade consciente de que milhares de empregos atrás, uma caneta que numa papelaria vendida, se fosse mostrar um cenário, uma tela atrás, tinha milhares de pessoas, o cara do caminhão, o pessoal da borracha, que extraiu a borracha do pneu do caminhão, a caixa onde as canetas foram colocadas, a tinta, o design gráfico que criou, são milhares, né? A gente compara com aquela pedrinha, quando você monta um empreendimento, você está jogando pedrinha na água e formando onda, você está alterando o curso da vida, o curso do rio. O empreendedor é uma pessoa sagrada. O empreendedor, ele é um exemplo de fé, porque o sujeito tem lá aquela padaria que alguns de vocês aqui frequentam, né? E vão lá toda 10 anos, 20 anos comprar um pãozinho. O camarada abre e começa às 5 da manhã, vai até às vezes 10 da noite, às vezes de domingo a domingo, se esforçando para oferecer para aquela comunidade, para aquele bairro, né? E um detalhe, não tem, Tati, ninguém que garanta que aqueles 3, 4 mil itens da padaria, da papelaria, do supermercadinho, né? Do empreendimento, ou da fábrica siderúrgica, ou o que for, não tem ninguém que garanta para ele que ao final do mês ele vai ter faturado o suficiente para girar e pagar aquelas duplicatas, para pagar os encargos sociais, os tributos, para pagar os salários. Ninguém garante, mas ele foi inoculado pela espiritualidade com essa vontade de empreender, de correr risco, né? Que não é comum no senso da maioria da população, sem nenhum demérito da maioria. Essa questão da vocação empreendedora é uma vocação, eu diria, de fé. Porque um clérigo comum, ele tem a sua comidinha no final do mês, né? Nada contra os clérigos, né? Mas o empreendedor, ele está confiando no que ele não palpa, ele está se jogando no escuro. E quem é que diz que esse cara relaxa quando ele de férias, quando tira férias, e é bom aprender a tirar, não, mas quando ele tira férias, ele vai para uma barraquinha em Salvador, vai, e ele fica olhando, rapaz, esse cara podia botar uma placa aqui um pouco melhor, esse cardápio dele podia ser... Ele fica aí, é o bichinho do empreendedorismo que quer melhorar, ele é inovador por natureza, ele é inquieto por natureza, e eu era esse jovem. Obviamente que com essas inspirações e com esse espírito, não demorou muito, eu voltei a empreender. Né? Tá no DNA, né? Tá no DNA. Vamos embora, né? Vamos melhorar a vida, vamos inovar, vamos fazer, vamos agir, né? É atitude, né? Mas, assim, coragem de se jogar no desconhecido. Eu montei empresas que deram, de certa forma, certo, né? Fui ser representante de indústria de imóveis, de escritório, que conquistavam verdadeiras fortunas, que eram designer. O preço de um gabinete, às vezes, era mesa, cadeira, e um armário era mais caro que um carro, né? Na época, porque era numa grife italiana, que já tinha 30 anos em São Paulo, a Mobilínia, né? Eu ajudei a mobiliar repartições públicas aqui, tribunais aqui em Brasília. Então, comecei a ganhar muito dinheiro, empregar gente, circular. Esse negócio foi ficando ruim, eu mudei, peguei outras representações, cresci, fui
nesse processo de representações, dando muito certo, ganhando meu dinheiro e às vezes dando errado e reconstruindo rapidamente, né? Até que em algum momento eu percebi que a minha extraordinária esposa, né? Estamos aí caminhando agora para 33 anos de casados, né? Te amo, Margarete. Né? E conheci lá na filosofia, né? Diria que essa coisa da relação conjugal é sempre uma base legal, né? Quando se encaixa bem, se encontra a alma, né? E aí, na verdade, ela dizia: você não pode não estudar. E eu falei: não tem tempo para isso, tem tempo para ganhar dinheiro. Não, você não pode. Você é inteligente, você vai estudar. Porque logo que a gente casou, 2 anos depois, veio o primeiro filho, e eu casei, só para lembrar, eu namorei com 18, noivei com 19, casei com 20, fui pai aos 22 e depois aos 25. Quer dizer, tudo muito rápido, com muita urgência de fazer, né? Aí, em dado momento, eu tinha largado pedagogia, e ela falou: não, você precisa voltar a estudar, você vai ter um curso superior e tal. E aí, o que eu fui fazer? Eu falei: sabe que você tem razão? Qual naquele momento, né, a filosofia oriental me trazia a visão de ter um grande ideal. Eu tomei uma decisão, Tati. Eu vou ser um empreendedor do comércio exterior. Eu seria um grande nome do comércio exterior brasileiro. Eu vou me tornar uma referência do meu país no mundo. Né? E aí, a família, no primeiro momento, dizia assim: cara, esse negócio de comércio seu aí, faz um concurso público aí do Senado, cara. Pelo amor de Deus, para com esse negócio de empreender. O que é esse negócio de comércio exterior? Brasília não tem nem mar, não tem porto. Aí eu ria, né? Eu dizia: não, quem é do comércio exterior, e eu pretendo ser, Brasília, São Paulo, é um pontinho no mapa. Eu vim nesse mundo, eu dizia, né? Se a minha missão espiritual de surgir nesse mundo é para conhecer o mundo. Eu quero conhecer o ser humano. Eu passei a me apaixonar muito, como até hoje, Tati, pela vontade de conhecer o ser humano em todas as cores, nuances culturais, em todas as perspectivas, né, de vida. E o comércio exterior pareceu ser a grande boa desculpa que me levou exatamente a isso. Fui aprovado no vestibular de comércio exterior e, no início, né, um pouco difícil, mas faltando 2 anos para me formar, eu já estava indo a negócio aos Estados Unidos e no ano seguinte, em 96, eu levei 46 empresários comigo para a China. Eu nunca tinha colocado o pé lá e botei o pé lá liderando 46 empresários. Nunca mais saí do comércio exterior, né? Se eu for somar, eu tenho uma conexão. A minha empresa de consultoria internacional, Going Global, é uma consultoria, né, que atende a isso. Mas foi muito interessante que eu passei rapidamente a entender que eu precisava atuar no comércio exterior de alto valor agregado. Eu não queria estar como eu estava ali na área de móveis, também exportando móveis, o moda praia, você entendeu? Tinha que ser algo maior, algo que exigisse a minha capacidade intelectual. Eu tinha que ser exigido. E aí surgiu a oportunidade de fazer um consórcio de exportação de software. A maior entidade do país do setor de tecnologia de software me procura, eu não entendia chongas nenhuma de informática, falava em chess, eu achava que era espingarda americana. Eles me ajudaram, mas eu não me conformei. Fui colocar o bumbum na cadeira da engenharia elétrica da Universidade Federal aqui de Brasília, da UNB, né? Fiquei 2 anos tentando entender o que era aquilo. Em paralelo, nós decolamos um consórcio, foi o primeiro da história do Brasil, está em 3 livros do governo, chamado BRAINS, Brasil Inteligência em Software. O Brasil não existia na exportação de software, era absolutamente inócua a nossa presença. A gente criou uma marca Brasil no mundo, fomos para os maiores centros de referências de eventos, né, como o Gartner, o IDC, etc. E nós fizemos uma grande história da exportação de software de automação bancária, de soluções de governo eletrônico, já numa etapa em que eu estava empreendendo, dando consultoria, né, para essa entidade, e o projeto, com a minha formação em paralelo, decolou, e eu estava começando ali, Tati, a realizar aquele sonho, que era ser uma referência do meu país no mundo, contribuindo para a visibilidade do meu país no mundo. Não só por commodity, como o Brasil é conhecido, mas dessa vez por inteligência, por algo grandioso, né? Como era o setor de tecnologia. Né? E foi magnífica essa experiência, né? Você pode imaginar, né? Parabéns. E para que os nossos seguidores, né, essa live ficará gravada tanto no nosso canal do YouTube, aqui no Instagram e no nosso Spotify. Para que os nossos seguidores possam se inspirar em você, me conta aí,
quando você determinou que você queria ser o maior, você verbalizava ou você, quando você fazia suas meditações, você coloca, porque eu gosto bastante de mantras, eu crio, né, os meus mantras, eu ensino a Maravilhoso. ouvir, eu ensino a fazer quadro dos sonhos. O que que o Gilberto faz? Eu fazia e faço, né, até hoje, né, a meditação. Mas, assim, com o tempo, o amadurecimento desse querer, desse desejar, ele vai se tornando espiritualmente mais profundo, né, Tati? Porque, do contrário, a gente começa a usar de técnicas para ter. E se Sim, isso se medita, obviamente não é o teu caso, mas algumas pessoas fazem mantra, querem algumas receitas de bolo, no sentido do ter, do adquirir, do ser reconhecido, aí não é muito legal o caminho, por mais até que consiga, compreendeu? Era preciso, em algum momento, e foi fundamental, ressignificar o que, que eu quero, para que eu quero e por que eu quero, no sentido de que quanto disso impacta a vida de alguém. Um sim. mínimo desejo, um simples desejo. Quanto disso tem de coletivo impregnado nele? Porque é isso que os meus mestres das biografias, né, que eu estudava, em todos praticamente, tinham aquele prazer. Chega um momento que o dinheiro, você sabe disso, já não é na pirâmide de Maslow lá, seus andares de necessidade básica, intermediária. Você já chega realmente no estágio em que o maior prazer é a convicção, nem só do reconhecimento, que pode ser natural humano, né? Merecer esse reconhecimento, mas a devolutiva, né? O give back, né? Como o pessoal fala, né? Como é que eu como é que eu faço para incluir nessas vontades, né, algo maior do que eu? Aconteceu, inclusive, o seguinte, que quando eu começo, então, a dar muito certo, e sempre como empreendedor, em algum momento eu recebi um desafio que foi, assim, grande, né? E vinha na minha meditação que eu ia lidar com algo muito grande. Eu achava que era aquilo, e ainda não era. Até que um dia bateram na minha porta, né? O governo, a agência de exportações do país chama Apex. Ela ajudava na internacionalização das empresas que nós organizamos naquele consórcio de software, né? Para ir para as feiras mundiais e tal. Em um dado momento, né? O camarada que era o diretor, meu maior apoiador, né, do projeto, ele vai assumir a presidência de uma agência nova que ele construiu na política industrial brasileira. E aí ele me convida, e eu rejeito, é claro, mas não resisti menos de 8 meses depois. Ele me convida e minha esposa dizendo, vá. Né? Falei, você está querendo que eu vá para uma instância de governo? Você está doida? Nós vamos, né, diminuir o padrão de vida. Ela falou, eu não vou aguentar você a me dizer que teve a chance de fazer algo gigante, como você sempre desejou, e não fez. Então, a gente, se precisar diminuir aqui o padrão, não tem problema. Vá viver esse sonho, porque o seu olho está brilhando. E lá fui eu abrir mão dos meus negócios. Fui ser um coordenador de um projeto, de alguns projetos, na BDI, na Agência Brasileira do Desenvolvimento Industrial, ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E o último dos trabalhos foi tão gigantescamente prazeroso que não tem dinheiro no mundo que até hoje me pague o prazer que eu tive, Tati, porque me colocaram a responsabilidade de dirigir toda a política pública de TI e telecom do Brasil inteiro. Eu fui fazer benchmark com Coreia do Sul, Finlândia, Japão, China, Estados Unidos. Eu tinha que montar uma política pública para que esse setor jorrasse. E aconteceu. E quando aconteceu em 2008, né? Veja que eu estou pulando bem para não ficar longo, né? E eu consegui entregar, junto com toda uma equipe, não fui eu, né? Todo um monte de gente ajudando, né? A gente conseguiu articular 18 setores do setor produtivo e empresarial, 9 setores de governo, 3, 4 da academia, né? E a gente deu conta de escrever uma política pública, né, que tirasse o Brasil da caverna, que avançasse muito, com alguns milhões investidos pelo Santander em Campinas. O Brasil virou plataforma de desenvolvimento de software para a América Latina. Os pesquisadores e as empresas conseguiram ter uma lei para regular a relação, MP do Bem, Lei da Inovação. Eu me dei por feliz, dei um beijo na bochecha do baixinho lá, né, do presidente. Falei, nenhum dinheiro no mundo vai pagar o prazer dessa pegada na areia que você me deixou fazer aqui. Eu vou beneficiar a vida de milhões de pessoas. Eu tenho convicção disso, sem orgulho. Orgulho no sentido do ego. Com muita gratidão. Ele falou, só que tem um problema, cara. Tu não vai voltar para os teus negócios, não. E me levou para a Apex, aquela Apex. E lá, o que eu fui exercer, Tati? Lembra que eu falei que iria ser uma grande referência do meu país no comércio exterior?
eu assumi toda a unidade de internacionalização da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos do nosso país. Fui abrir todas as bases, grande maioria existe até hoje, dos escritórios oficiais de comércio que o Brasil tem no mundo. Abri em Dubai, abri em Angola, abri em Moscou, em Varsóvia, aonde você imaginar, 9 escritórios, alcançando cerca de 70 países, ajudando 80 setores da economia a ganhar o mercado global. Tem dinheiro que paga um negócio desse? Impossível. E a minha alma, né, eu rodei 40 países, tá? Antes da PEX, da BDI, né, obviamente naquele período bem mais. Né? Então eu pude conhecer o ser humano como eu queria, eu pude entender culturas, eu pude conviver da comida à música, ao supermercado do beco, que ninguém ia, que o gringo não vai, né, o turista. Essas coisas me deram uma paixão cada vez maior pela vida, né, e a gratidão imensa. Até que cerca de 10 anos atrás, eu encerrei o meu ciclo, né? Pelo menos até ali, e voltei a empresariar, montei a minha consultoria internacional, que levou 2 anos para engrenar, porque eu estava um pouco enferrujado, com 7 anos de distância, né, do empreendedorismo, de correr o risco, mas como andar de bicicleta, eu fui pegando jeito, e a empresa tem 10 anos hoje. De 4 anos para cá, ela se volta exclusivamente para a internacionalização de negócios de base tecnológica, seja aeroespacial, genética, software, hardware, não importa, tem que ter o tema tecnologia. E passei, então, de 4 anos para cá, a desenvolver atendimento de investidores estrangeiros de base tecnológica aqui no Brasil e a levar empresas brasileiras, startups e outras, né, para o mercado mundial. Né? Então, faço isso até hoje. E no meio do caminho, né, só para não deixar de introduzir, né, eu acho que te comentei, e eu não te mandei porque ele vai ser feita uma revisão desse livro. Dá para ler ou ele está invertido a letra aí? Está invertido. Pode ler. O empreendedorismo, pode ler. Na verdade, é o empreendedor. Né? O empreendedor e a espiritualidade. Né? Lancei esse livro em Portugal, né? Cerca de 3 anos e pouco atrás, que é um romance lindo, Tati. Como ele está sendo revisado para lançar no Brasil, então, obviamente, que o seu será um dos primeiros a ser encaminhado, né, com a minha dedicatória nos próximos meses, e aí nós vamos divulgar esse livro aí no mercado. É uma história romântica, é um romance, portanto, que eu não teria arrogância de explicar para ninguém o que é espiritualidade. Empreendedorismo poderia até ser um pouquinho ousado, mas nem tanto. Então, eu escrevi uma ficção que rola em 6 países, que é uma história de amor muito, muito linda, muito profunda, que vai ensinar esse espírito yin e esse espírito yang, esse espírito espiritual e esse espírito empreendedor, né? Material, construtivo, né? Tangível, né? E a fusão, a personagem, representa a espiritualidade na história e ele, que é uma relação quase que impossível de se imaginar que daria certo, e nem estou dizendo que deu certo, tá? Para ficar aí a curiosidade. E ele representa esse yang, né? Essa coisa material. E esse choque de mundos, né? Que é a história do amor deles, que vai se passar em vários episódios, do Nepal à África, né? Vai se passar em vários lugares, que eu conto nesse livro, que tem essa narrativa. Agora, imagina aquela pergunta no início que você fez, os meus amigos portugueses, alguns devem estar aqui assistindo, né? Quando eu fiz o lançamento em Portugal, na Feira do Livro de Lisboa, e depois lancei lá em outros lugares também, a minha alegria, né, é que a maioria diz assim, bom, eu vou porque o amigo Gilberto está chamando, mas esta coisa de empreendedorismo e espiritualidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Usava até uma expressão meio feia. Né? Isto não tem nada a ver. Né? Aí todos que vinham para os lançamentos, foram 3 que eu fiz, né? Eu vendi todos os livros. Né? Depois de uma palestra sobre isso, né? Falando dessas coisas. O que acontece? Essa mentalidade bélica que eu falava lá atrás, Tati, é que nos distancia da possibilidade de que nós vivemos a leveza de empreender com felicidade e abundância. Começa que a maioria respira daqui para cima, a humanidade não sabe respirar, portanto vive na escassez. Como é que alguém quer ter sucesso, entendeu? Se não entendeu a sua plenitude. Você não sabe respirar, está respirando em módulo de fuga, reptiliano. Se você está em módulo de fuga, é porque você está com aquele conceito, gravando no subconsciente, de mundo onde o forte vence o fraco, onde você não pode vacilar que alguém te pega na esquina. E a pessoa que está com isso gravado no inconsciente, ela está aí, atua aí na luta. Né? Ela está afirmando palavras, ela está dizendo a maior parte do tempo tudo aquilo que ela não quer, ao invés de afirmar aquilo que ela deseja. Ela está usando o poder criador da palavra, do pensamento, do sentimento. Palavra, pensamento, sentimento gera destino. Quando ela trabalha essas vibrações
colapsa a onda em partícula. Se for ruim, negativo, medo, vai realizar. Aliás, o medo é a oração mais poderosa que existe, né? Porque ele mexe com... Se coloca sentimento, imaginação e palavra. Isso é uma falta de sabedoria absoluta, né? Para quem ainda não sacou, e tem que ser, sim, o maior parte do tempo positivo, trabalhar um pensamento negativo e substituir ele. Não é perder prudência, não é deixar de estar alerta para aquilo que tem que ser feito, mas acreditar profundamente de que você é parte de uma provisão infinita. Os empresários a quem eu me dirijo, a quem eu falo aqui agora e sempre em grandes auditórios também, eu lembro eles da missão grandiosa, sagrada, dos milhares e milhões de vidas que estão por trás de cada item que ele presta serviço, fabrica, né? Ou que ele vende. Então, ele está numa condição em que quanto mais elevada essa consciência for, mais o universo vem em prol. Se você corta aqui em algum lugar, né, instintivamente, ninguém fica falando para a célula correr lá, para o fluxo sanguíneo correr, para fechar. Não, existe a necessidade da Tati, que é cicatrização, fechar o ferimento. O organismo espiritual ao qual nós estamos inseridos, porque nós somos muito mais do que o reflexo do espelho, né, da carne e osso, dos 5 sentidos, né, do mundo tridimensional. Nós estamos num grande fluxo de provisão. Então, quando eu corto aqui, assim como instintivamente vem atender uma necessidade, cuidado com o que você quer, porque o universo vai te contemplar. Se você tem uma real necessidade, um pedido a se vozar, bater e abrir se vozar, palavras aí até da Bíblia, né? É assim mesmo, cuidado com o que você quer. Eu digo, se o gênio da lâmpada, né, aparecer na hora que você esfregar, e ele existe, né? Vamos dizer, metaforicamente, né? Saiba bem pedir, porque ele vai te dar exatamente aquilo que você... Agora, às vezes, viu, Tati, a pessoa não está preparada nem para saber o que quer. Então, você não sabe exatamente o que quer. E esse querer, como eu disse, impregnado de coletivo, impregnado de servir, impregnado de amor, impregnado de fé, impregnado de luz, de otimismo, de alegria, de sorriso, né? Se esse querer não está claro, e aí não consegue dizer o que quer, o universo não vai imprimir. Na impressora 3D universal, lá não vai imprimir. Ele imprime aquilo que você manda. Se manda ver desengonçado, ele imprime também. Aliás, ele sempre imprime, né? Mas vai imprimir uma hipérbole, algo que não dá para entender direito o que é. Compreendeu? Então, essa visão da vida, essa visão da espiritualidade, na escolha de um fornecedor, na escolha de um funcionário, na escolha de um sócio, tem um peso enorme, porque você não está escolhendo pelo teu umbigo, mas pela sua conexão com essa provisão infinita. E converse com aquele cliente que você nem conhece ainda, né? Esse mês que a pessoa entrar está difícil, os 2 últimos meses foram horríveis, como é que eu vou fazer para pagar as contas? Converse com teus clientes mentalmente, né? Você, cliente maravilhoso, tem convicção no caso da Tati, né? Que essas joias vão te trazer uma energia linda, vão te trazer uma beleza, um ganho de alegria e astral, né? Na tua vida, que vai te dar motivação, né? Para a realização das suas coisas, para presentear alguém. Claro que essa vibração com quem você está falando, se quer ali, né, vendo pessoalmente, vai chegar em forma de onda e vai ser sintonizado com aquele alguém que está querendo esse amor, esse acolhimento, né? Então, eu moleque ainda, lembro que na lanchonete, né, a tia lá da cantina, reclamando, xingando que o tabuleiro de bolo, né? Aliás, moleque não, já era até casado já, né? Foi quando fui terminar o meu 2º grau, que eu não tinha nem terminado, né? E o tabuleiro de bolo, ela xingando, jogou o tabuleiro, essa porcaria não vende nunca. Aí eu falei, faz o seguinte, na hora que colocar o açúcar, mentaliza que aqui vai muito amor para quem comer esse bolo. Aquele fiozinho de óleo é de abundância infinita. Aquele chocolate, nossa, é de uma alegria incalculável. Faça isso. Aí ela ficou rindo, olhando para minha casa. Menino, você é doido. No dia seguinte, ela corre lá atrás de mim, que ela tinha guardado o último pedacinho do tabuleiro, porque ela queria me agradecer. Ela falou, eu fiz o que você falou. Garoto, funciona esse negócio? Então não é para vender bolo. Não é para ganhar o dinheiro, não é para prosperar a empresa ou pagar a conta. É para ser, é para ser. A espiritualidade, então, ela vem substituir a mentalidade, Tati, do pensamento bélico. Que você tem que ter sangue no olho, faca no dente. Cara, estão pegando a galerinha nova, Tati, de startups jovens, e os investidores estão colocando essa mentalidade de urgência, de pressa, de superar, que tem que alcançar, porque o concorrente, não sei o quê. Claro que mercado é mercado, eu tenho que me preparar. Só que eu faço a oração do sagrado concorrente.
Ó sagrado concorrente que me faz acordar cedo e dormir tarde. Ó sagrado concorrente que estimula a qualidade do meu serviço. Você é maravilhoso e eu rezo pela sua abundância. E quanto mais você prospera, mais eu tenho que buscar ser melhor. Portanto, muito obrigado. Compreendeu Lindo, a diferença? compreendi. A gente traz o mundo dos negócios para o mundo empresarial, alma. Alma. Não é por acaso, Tati, que eu acabei, nos últimos anos, eu tenho uma pós-graduação por causa daquele projeto lá, né, que eu te falei na UNB. Então, eu juntei, nos últimos anos, de 4 anos para cá, essa questão da tecnologia e da área internacional, né? Então, eu me coloco inteiramente em tudo que faço, né? Na tecnologia e na internacionalização de negócios de tecnologia, eu trago muito alma, né? Então, quando alguém pergunta Gilberto Namastec, né, que é a minha identidade aí no Instagram, nas redes sociais, né? A todos, eu agradeço se puderem acompanhar. Gilberto Namastec com CH, vem desse namastê, de olhar. O que é o namastê? Eu reconheço o divino que há em você. O meu divino reconhece o seu divino. O meu sagrado reconhece o que há de sagrado em você. Nós somos um. Então, nós estamos trazendo o campo disruptivo tecnológico que está de assustar a humanidade, né? Essa alma temperar a tecnologia com o calor humano. Se ficar nessa mentalidade bélica empresarial, empreendedora, é claro que a tecnologia vai ser uma ameaça, é claro que ela vai desempregar, é claro que ela vai destruir oportunidades. Porque quem se preparar para o pior dela, provavelmente vai colher. Agora, como é que a gente pode fazer o uso dela para ser realmente um servidor, para trazer espiritualidade através de tudo que a gente faz, né? Esse é o meu foco. Gratidão. Enquanto você falava já no começo, eu lembrei muito do segundo capítulo do Napoleão Hill, que o Napoleão ele ensina, você quer ganhar, né? O livro é Quem Pensa Enriquece, fala sobre o enriquecimento, mas o que você vai dar em troca? O que você vai fazer em troca? Pela humanidade, pelas pessoas. É como você falou, né? Uma empresa envolve várias pessoas, não só quem compra, mas quantos atrás produziram aquele produto. Seus seguidores estão aí te agradecendo. E para finalizar, Gilberto, eu amei muito, gratidão. Eu gostaria que você falasse qual é o seu maior sonho. O meu maior sonho é que a consciência humana possa se expandir. E eu me coloco nesse contexto, a partir desses 4 anos para cá, especialmente, né? Veja que eu presido um instituto que eu ajudei a criar há 7 anos e eu presido há 3 anos. Tem uma equipe incrível a quem eu, aliás, agradeço. Chama Instituto Iluminante de Inovação Tecnológica e Impacto Social. Nós trouxemos essa visão. É tecnológico, mas tem que ter impacto social. O movimento do Mogalma, tem muitos dos amigos que estão ou que vão assistir, que é um movimento global de autoconhecimento e mútua ajuda, né? É um movimento que nós também criamos, eu e minha esposa e vários amigos, líderes, né? Somos ali 12, 13 amigos, né? Que falam sobre esse aspecto do desenvolvimento humano, né? Sobre todas as óticas sem preconceito, né? A gente estuda ali a neuropsicologia, a gente estuda ali as filosofias, as doutrinas, de uma maneira que todos juntos trabalham o autoconhecimento num foco de mútua ajuda. Então, seja pelo Iluminante, no ponto mais pragmático, mas com impacto social, ou seja no Mogalma, trazendo essa percepção de open mind, né, de abrir a mente para estudar. Entenda uma coisa, Tati, daqui para frente, essa expansão de consciência ela vai ser muito mais exigida, tá certo? Porque à medida em que você tem, e os meus artigos no blog O Futuro já começou, no Correio Brasiliense, nós estamos com 1.360.000 visualizações, são 250 mil seguidores já lá no blog, né? A gente fala sobre os impactos que as disrupções tecnológicas da inteligência artificial, da computação quântica, do metaverso, de tudo que está vindo por aí, está a causar e vai causar na humanidade. Se as pessoas não ampliarem as suas consciências, no sentido de ampliar seus conhecimentos, sair do lugar comum, estudar mais, abrir a mente, seja profissionalmente, ampliando a caixa de ferramentas, né? Mas seja também nesse autoconhecimento, do ponto de vista de entender. Tem muita coisa, você tem constelação familiar, body talk, né? Theta healing, você tem meditação, você tem muitos instrumentos para te dar um empoderamento de dentro para fora, né? Então, o meu sonho é que a gente, seja por essas instituições,
Ou agora, recentemente, há poucos dias, eu tive a honra de assumir a presidência da Fundação Assis Chateaubriand, pelo menos do conselho curador da Fundação Assis Chateaubriand, que ela atua nacionalmente, né, tem 30 anos de existência, nesse momento atendendo 2.800 mulheres que na pandemia tiveram tanta dificuldade, e não é mérito meu, é mérito lá da Mariana, da equipe, né, que 2.800 mulheres que estão aprendendo, sabe, Tati, a fazer um ovo de Páscoa, você entendeu? Para pôr o dinheiro em casa, para ter uma rendazinha, entendeu? A ser manicure, a ser cabeleireira, mas já para montar o negócio, já montar e já ganhar, tem uma metodologia bacana. Então, tudo que a gente puder fazer para trazer consciência, né, do ponto de vista de unidade humana, que nós não somos separados, que nós somos um, e que nós não somos melhores que ninguém, que a natureza clama, pelo amor de Deus, que a gente não explore mais ela do que contribua com ela, né? Porque se a gente está detonando mais do que apoiando, qual é o resultado, na verdade? Né? Então, essa consciência em relação aos animais, em relação às plantas, em relação à natureza como um todo, em relação ao próximo, né? É algo que, independente do rótulo religioso, nós temos necessidade de ter um despertar urgente, né? Colocar a nossa vida em prol do todo, em prol do coletivo, e não só no paradigma do umbigo, do ter, do ser sucesso, né, de uma maneira tão limitada e tão, às vezes, triste, né? Que os vazios chegam, né? Uma hora chega. Gratidão. Amei. Olha, eu ficaria a tarde toda aqui, ó, aprendendo. Que alegria. A oportunidade eu que agradeço, imagina. Parabéns pelos seus projetos, parabéns por você compartilhar um pouco dos... É um pouco, porque uma hora não dá tanto, mas nas suas redes sociais, os meus seguidores, eu peço que siga aí o Gilberto para conhecer mais o trabalho dele. Então, gratidão por você disponibilizar um tempo aí, uma hora preciosa da sua vida, para você compartilhar conosco a sua história, as suas experiências, Imagina. os desafios, né, que você passou, como que você lidou, a importância de ouvir o nosso sexto sentido, aquele chamado, porque ele fala conosco, mas muitas vezes nós ignoramos. Em dois momentos preciosos da sua vida, você parou para ouvir, né? Opa, peraí, tem alguém me puxando. Se você tivesse se atirado daquele prédio, as pessoas, olha quantas vidas você não teria ajudado. Assim como eu também já tive momentos na minha vida em que pensei em tirar minha vida. Se eu também tivesse o feito, quantas pessoas eu não estaria ajudando e quantas eu ainda vou ajudar. Então é muito rico e precioso quando nós entendemos que não estamos aqui só por nós. Eu amo o título do meu livro, Liberdade de Ser, né? É trazer essa essência, incentivar o outro a ser quem ele é. Quem o Gilberto nasceu para ser, né? Esse ser brilhante, esse ser maravilhoso, esse ser que veio com uma história de vida que poderia ter se vitimizado, que poderia não ter virado a chave, mas você foi além, você foi guerreiro, você seguiu também o seu instinto, a sua gratidão aí, todos os comentários, né? As pessoas vão É mesmo, muito obrigado. Muito obrigado. É isso sim, Tati, você me emociona quando faz essa reflexão, né? Não sei como é que está o tempo aí, mas é isso, nunca desistam de vocês mesmos e nem de ninguém, porque há um ser divino dentro de você e esse ser divino há em todas as pessoas. Na verdade, as pessoas funcionam como espelhos nossos. Todos os nossos medos, nossas ansiedades e também as nossas expectativas boas, etc., vão se materializar através das pessoas. Então, quando eu me entusiasmo muito com alguém e fico feliz com o que eu vejo, né, é porque isso está, de alguma forma, dentro de mim. Mas quando eu estou vendo só o negativo do outro, que me parece um algoz, né, e eu me concentro, eu posso olhar para lá e ver o que eu tenho para corrigir dentro. Porque se eu corrigir na matriz da mente, se eu corrigir, né, internamente, ainda o meu ego ainda está me provocando tantas, né, situações que são materializadas pela atitude de alguém ou por uma situação que ocorre, né, que oportunidade grandiosa que eu tenho de observar isso e de ter humildade de me corrigir, né? Nós estamos num período que os buzzwords corporativos estão falando lifelong learning, né, aprender para o resto da vida, né? Porque o novo mundo de tecnologia vai desafiar você estar com a tua capacidade de aprendizado sempre muito atualizada, né? Mas eu digo também que é fundamental, seja para os negócios, para a vida profissional, mas humana, a sua autoobsolescência.
Se você se colocar no módulo de autodessolescência, você vai entender que você não se permite estar pronto. E não estar pronto é porque a impermanência é a coisa mais natural da vida. Né? É te fazer buscar ir além, é te fazer ter humildade de estudar mais. Né? Eu dou mentoria para executivos, né, Tati? Consigo ainda esse tempo aí, ter uma agenda para alguns executivos que eu consigo atender. Esse final de semana eu fui fazer um curso, né, que aliás foi maravilhoso, sobre como descobrir a sua vocação. Entenda, eu até ensino sobre isso, mas eu gostaria muito de ouvir outro ponto de vista, que aliás me acrescentou muito na Academia Nova Acrópole, né? Eu voltei, aliás, a estudar, eu faço filosofia, né? Porque eu acho que a gente não pode, se tiver de verdade sabendo o que quer e como quer contribuir com a vida, né? Não há preguiça. Eu tenho que dormir 8 horas, 9 horas. Cara, se dormiu 4, agradece, aproveita. Você entendeu? Daqui a pouco você não vai ter tanta necessidade de sono, mas se tiver que dormir, dorme também, está tudo bem. Né? As minhas fragilidades, seja frágil, não tem problema. Você está em processo de autodescoberta, de autoconhecimento. Né? Mas comece sempre por uma convicção. Esse que eu vejo, esse que se aparenta, pode não parecer pronto, mas de alguma maneira, né? O ser grandioso do universo que nos criou na plenitude, na percepção perfeita de tudo. Né? E no final do 6º dia, depois de criar o homem, viu Deus que tudo era bom. A sua imagem e semelhança. É sobre esse ser que eu estou falando, que você é, que os outros são, que eu sou. Né? É esse ser, não é o do barro que assopra, ali é uma metáfora material, né? Mas é da metáfora espiritual, do processo de criação da Terra, da humanidade. Né? E viu Deus que tudo era bom. Portanto, tudo é maravilhoso. E filho de peixe, peixinho é. Né? Filho de Deus, né? Com toda reverência e respeito, Deusinho é também. Então, nós temos que fazer esse ser grandioso exteriorizar nas pessoas ao nosso redor. Essa é a nossa grande missão. Se o nome disso é varejo, indústria, né? Medicina, tanto faz. O dom que Deus te deu, canaliza através dele. Maravilhoso. Tá bom, gratidão. Então, silenciar para poder ouvir esse ser, né? É importantíssimo. Muito obrigada, Gilberto. Obrigada. Gratidão, Tati. Cara, gratidão. Já vou salvar e já vou compartilhar com você. Tá bom? Tá bom. Um beijo no teu coração, muita luz. Em breve quero te dar um abraço em São Paulo, viu? Sim, eu quero receber o seu livro. Vai ser a primeira. Pode ter certeza. Gratidão. Um abraço. Gratidão. Valeu, gente. Obrigado, pessoal.